levantamento feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o Brasil teve mais de 160 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes de até 19 anos. A repórter Ana Rebeca Passo está chegando ao vivo com as informações. Ana, é um assunto muito pesado para a gente conversar, mas a gente precisa falar sobre ele, porque a informação ela é muito importante nesses casos. E a gente precisa saber, né, que é um número assustador, mas de que forma a gente pode agir e combater esse tipo de crime. Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Com certeza, viu? É por isso que nós temos esse importantíssimo papel de informar, não é? De levar conteúdo às pessoas e deixá-los alerta. Não é simplesmente falar sobre o assunto, mas explicar como é possível combater, como é possível ficar atento a esses casos. E muitos deles acontecem no ambiente familiar, que é o que deixa a gente cada vez mais triste. E esse dado, esse levantamento feito pelo UNICEF, foi feito no período de 2021 e 2023, a 2023. Ou seja, é um dado muito recente. O Brasil teve 164.199 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes até 19 anos. Isso é muito triste, porque influencia, não só na dor física, mas no psicológico daquela criança e adolescente, no desenvolvimento, prejudica uma vida, para frente. Então, a gente conversa agora com um especialista em segurança pública para pontuar mais esses dados desse levantamento feito, e ele explica para a gente como combater, e um dos pontos é criar políticas públicas e ficar atentos aos casos e denunciar. Bom dia, Ana Rebeca, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente para discutir temas tão importantes como a segurança pública em geral, em especial a voltada aos nossos jovens, crianças e adolescentes. Ana, esse número, como você bem ressaltou, chama muita atenção. E o que nos preocupa ainda mais é saber que, por vezes, eles são subnotificados. O que é isso? Só para que a sociedade possa ter em mente. Esses números são daqueles delitos que chegam ao conhecimento das autoridades policiais do Estado, propriamente dito, e fazem com que haja um processo e uma persecução penal a fim de aplicar a pena aos possíveis transgressores. No entanto, muitas vítimas, no dia a dia, não conseguem denunciar os seus agressores, por N motivos. Então é preciso que a sociedade ela tenha uma atenção especial para qualquer sinal de violência que venha a ser praticada contra os jovens, e aqui falando também na figura dos delitos sexuais, para que assim essa sociedade ela possa informar o Estado da possível prática delitiva e fazer com que o Estado venha a investigar e punir esses autores. Nesse cenário, a figura do professor, do médico, do assistente que acompanha aquela criança nas atividades rotineiras são essenciais, porque eles têm um contato direto com esses jovens e pode facilitar essa comunicação ao Estado para que ele venha ter uma investigação propriamente dita. O que acontece no dia a dia, só para que a gente possa ter uma noção de como essa comunicação por vezes chega, é quando a pessoa já foi vítima do ato sexual, acabam por contrair algum tipo de lesão, algum tipo de doença ou até mesmo a gravidez e é direcionada a um hospital. Chegando no hospital, a rede de apoio, ao identificar essas lesões, vão comunicar ao Conselho Tutelar e, consequentemente, vai haver a averiguação. Mas esses são casos que estão lá na ponta. Muitas vítimas acabam não conseguindo ter esse acesso ao Estado e, por isso, preocupa os números que são tão alarmantes. Ô, Laudemiro, de acordo com esse relatório, apresentado pelo UNICEF, esse levantamento, feito por pesquisadores, eles fazem uma ressalva. De acordo com o relatório, os números podem ser maiores por dois fatores. E aqui ele cita os estados do Acre, Bahia e também Pernambuco, que deixaram de enviar dados relativos a pelo menos um dos 3 anos analisados. É um outro fator que preocupa também. Os estados não estão notificando as autoridades maiores sobre os casos que acontecem? Exatamente, Ana. Aqui em Pernambuco, como você bem ressaltou, nós tivemos um problema nos últimos anos em que os dados que são disponibilizados pela SDS, por vezes, não são como antes.
Antes você conseguia ter um dado mais concreto, um dado mais delimitado, demonstrando quais eram as vítimas, seu gênero, cor, entre outros elementos. Hoje os dados eles são muito superficiais. E isso é uma crítica que a gente que trabalha nessa área da segurança pública, seja como pesquisador, como operador em si, vem fazendo há muito tempo. Então perceba que quando a Unicef faz a divulgação desse relatório, ele já indica que o próprio estado de Pernambuco deixou de comunicar. Quando você vai para os crimes letais contra a vida, esses dados hoje, como eu citei, eles são muito superficiais. E isso dificulta a identificação daquele sujeito que está sendo alvo de tais condutas e assim acaba por impedir, obstar que pesquisadores possam apontar a partir de seus estudos políticas públicas mais direcionadas a evitar que novos delitos venham a ocorrer. Era isso que eu te perguntar, Laudemiro, lembrando ao ouvinte que a gente está só pontuando aqui, não é, algumas partes de um relatório imenso, não é, apresentado pelo Unicef em relação a esses casos. Quando um caso de estupro contra criança e adolescente acontece, não é, numa cidade, num estado, é preocupante para o desenvolvimento daquele município também, no quesito educação, no quesito saúde, no quesito psicológico mesmo desse menor, Laudemiro. Políticas públicas, como elas podem ser criadas para combater esse tipo de crime? Exatamente, Ana. Veja, em sala, quando eu vou ministrar a cadeira de crimes em espécie, em especial a figura dos crimes contra a vida, estamos falando de um deles, que é o estupro de vulnerável, que é quando a vítima do ato sexual é menor de 14 anos. Sempre ressalto aos acadêmicos que as lesões que a vítima acaba por ter não são apenas lesões físicas. Essas lesões físicas, ela com pouco tempo se esvai. É preciso ter um acompanhamento psicológico, porque o dano que é causado a esses jovens é de grande monta e o Estado ele precisa ter esse cuidado. Como eu citei, infelizmente é muito comum nós visualizarmos vítimas que passaram por anos de agressão e muitas vezes que sequer sabem que estão sendo vítimas de uma conduta delitiva. Porque, como eu ressaltei, a tendência é que essa comunicação só chegue ao Estado quando há uma gravidez, há uma doença contagiosa ou até mesmo uma lesão física que precisa fazer com que a vítima seja direcionada ao hospital. Mas quando nós pegamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós passamos a perceber outras tantas formas de violência sexual que a vítima pode até não perceber. Uma criança, por exemplo, você se fotografa a criança, filma a criança em poses, em situações sexuais, ela muitas vezes não pode entender o que está acontecendo. Mas isso é um crime, isso é uma violência sexual que precisa ser combatida. Mas, infelizmente, nós sabemos que a grande gama dessas condutas são praticadas dentro do ambiente doméstico. Daqui a importância de nós sempre ressaltarmos à sociedade a necessidade que ela tem enquanto cidadão para que venha informar o Estado e assim fazer com que esses sujeitos eles possam ser investigados e, se constatado aquela conduta delitiva, nós possamos ter o processo e punir esse indivíduo e, acima de tudo, tentar cuidar dessa vítima, trazendo a ela um acompanhamento psicológico, social, para que ela possa vencer aquela fase da vida dela e, no futuro, ela possa vir a se socializar em todos os ambientes sem maiores danos. Laudemiro, e é denunciar, né? Obrigada, viu, pelas informações e tenha um bom dia. Eu que agradeço, Ana Rebeca, e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Pronto, a gente bateu um papo com Laudemiro Neto, que é especialista em segurança pública. Só para pontuar, o relatório mostra a trajetória crescente do número de vítimas. Foram mais de 46 mil casos em 2021, 53.906 em 2022 e 63 mil casos em 2023, o que equivale a uma ocorrência a cada 8 minutos no último ano. Ao analisar apenas casos de violência contra meninas, os dados apurados mostram que 53,2% das vítimas são negras, as brancas representam 45,9%, e 0,9% se divide entre indígenas e amarelas. Os dados apontam ainda que 67% das meninas vítimas são violentadas dentro de casa. Em 85,1% das vezes, o autor do crime era conhecido da menina. Ou seja, atenção, cuidado, zelo e denúncia. Renata. Perfeito, Ana. Obrigada pelas informações. 9h36.